Bom, Hare Krishna, boa noite. A humildade é o aspecto assim, básico, né, da nossa filosofia. Na realidade, Chaitanya Mahaprabhu ele estabelece isso, né, no seu Sikshastaka, né? Trinapi Sunityana. Você tem que Trinapi Sunityana Tarua Pisahishnu na Maninamana Dena Kirtanya Sadhari. Então, nesse verso, que se diz que esse verso é como o emblema, né, do Gaudiya Vaishnavismo, ou seja, talvez o verso mais importante, né, do Gaudiya Vaishnavismo. Então, a humildade, ela atrai Krishna. Né? Krishna ele fica muito feliz quando ele percebe que alguém vive, né, na plataforma da humildade. E a verdadeira humildade, ela é realmente louvável, porque realmente ela pode criar uma base muito sólida, né, na nossa vida espiritual. Então, através da humildade, você pode realmente se aproximar de Krishna. E na nossa fase, na fase de Sadhana Bhakti, ou seja, na fase onde nós nos preocupamos muito, né, com a nossa prática, nós nos preocupamos muito com tudo aquilo que realmente está relacionado, né, com regras, regulações. A humildade ela vai ser o fator que dá vida à prática. Né? Porque se nós não temos esse sentimento, se nós não temos o bhava, ou seja, se nós não temos o gosto, né, pela prática, a humildade ela se torna um fator assim primordial, porque ela vai criando um sentimento, né, um sentimento muito favorável, né, e muito importante na vida do sadhaka, porque toda vez que você trabalha no campo da humildade, você está se colocando numa posição onde Krishna, naturalmente, ele vai se atrair por essas ações. Né? Claro que o que se diz que o que atrai Krishna é o seu amor espontâneo, ou seja, quando você realiza as coisas de maneira espontânea. Mas se nós não temos isso e nós estamos tentando, né, praticar com um desejo, né, de alcançar esse amor espontâneo, né, Ajataruchi Raganuga Bhakti, um sentimento que nós vamos, né, desenvolver isso no futuro, ou seja, mas agora a gente almeja esse sentimento, um gosto, né, realizar tudo de uma maneira espontânea. A humildade ela vem nos colocar num plano mais tangível dentro da devoção. Ou seja, por você trabalhar com humildade, Krishna vai estar satisfeito. Por exemplo, nós temos esse exemplo muito claro, né? No caso de Raghunath Das Goswami, que ele é o nosso Prayojanacharya, ou seja, ele é o que representa de mais elevado na nossa tradição, porque ele dá o prema, né? Ou seja, ele que trata do prema, né? Esse tato do prema prayodhana, né? Ou seja, dessa meta última, que é o amor por Deus, que esse é o nosso sadhya, esse é o nosso objetivo. E quando nós vemos o seu exemplo, ou seja, quando ele vai para Jagannatha Puri, ali ele fica sob os cuidados de Swarupa Damodara, porque quando ele consegue se libertar da vida familiar, né? Tinha uma vida familiar muito turbulenta, porque na realidade ele era cercado de riquezas, diz que a riqueza dele era comparada à riqueza de Indra, né? A sua esposa era tão bela como uma apsara, e ainda assim ele conseguiu, né, deixar tudo isso e contra a vontade dos seus pais, né, porque imagina, a família tinha colocado 10 pessoas para cuidar dele, né, entre guarda-costas, brahmanas,
cozinheiro. Era todo um esquema para que ele não pudesse sair da vida familiar, mas ele conseguiu se libertar da vida familiar e ele vai para Jagannatha Puri. Em Jagannatha Puri, ele não recebe instruções diretamente de Chaitanya Mahaprabhu, ele recebe instruções de Swarupa Damodara. Mas em algum momento ele conversa com o Mahaprabhu, ele pede ao Mahaprabhu que o Mahaprabhu lhe dê uma instrução direta, né? Mas Mahaprabhu sempre dizia, não, eu não sei nada, o Swarupa Damodara sabe tudo. Ele vai te ensinar tudo. Né? E nesse momento, pela insistência de Raghunath Das Goswami, Mahaprabhu acaba lhe dando uma instrução, né? E a instrução que ele lhe dá é esse verso, Trinapi Sunichana Taruapi Sahishuna Amanina Manadina Kirtanya Sadhari. Para você cantar o santo nome constantemente, você tem que ser mais humilde do que a grama, mais humilde do que o pasto. Né? Então, na realidade, a humildade está aí. Está em você realmente agarrá-la, né? E estar sempre desenvolvendo esse sentimento que você não tem uma posição, que você realmente precisa de ajuda. Isso é humildade. Quando você, nas palavras de Prabhupada Bhaktisiddhanta também, não existe nenhum desejo de desfrute, ou seja, não existe nenhum desejo de você realmente querer algo, né, para si. Isso é humildade. Então, a humildade de Vaishnava também é uma humildade que está relacionada aos Vaishnavas também. Né? Ou seja, esse verso, quando se fala, né, mais humilde do que uma grama, ou seja, mais baixo, se sentir mais baixo do que uma grama, que você pensar que a grama ela tem uma posição e você não tem posição, né? Que você tem que ser mais baixo que isso, né? Esse verso está relacionado aos Vaishnavas. Então nós temos que trabalhar a nossa humildade com os Vaishnavas, uma humildade real. Ou seja, então nós temos que ser humildes com aquelas pessoas que estão praticando o Gaudiya Vaishnavismo. Claro que nós respeitamos, né, todos os demais seres, mas essa humildade ela está relacionada a esse aspecto. Ou seja, que você, com o Vaishnava, você vai ser extremamente humilde. E humilde significa que você está disposto a servir. Então a humildade ela te leva no campo de serviço. Esse é o fator da humildade. O fator mais forte. Ela te empurra a servir. Por quê? Porque você realmente precisa satisfazer Krishna através dos seus esforços. E nisso reside a humildade. Quando nós vemos esses exemplos, né? Mesmo Chaitanya Mahaprabhu acabou derrotando, né, os seus opositores, né, com muita humildade. Né? A Keshava Kashmir, que era um grande escolástico, um grande erudito, né, que havia derrotado todos os outros eruditos, né, na Índia. E quando ele encontra Chaitanya Mahaprabhu acaba derrotando ele, né, num certo tipo de... Porque ele desafiou Mahaprabhu, porque quando ele foi para Nova Dwipa, e naquela época Nova Dwipa era tão famosa por sua erudição, ou seja, haviam tantas pessoas eruditas ali, que se uma pessoa quisesse se estabelecer como o erudito mais, né, mais assim, o erudito superior, ele teria que ir em Nova Dwipa e desafiar as pessoas ali para, né, debates assim, filosóficos, debates de lógica, né? E Mahaprabhu, ou seja, quando o Keshava Kashmir ele foi ali, ninguém queria confrontá-lo, né? Porque ele era tão erudito, né? Tão potente assim o seu intelecto, né? Diz que ele era ele tinha uma bênção, né, de Sarasvati, né? A deusa da sabedoria, né? Então ninguém podia derrotá-lo. E todo mundo ficou com medo de combater ele. Então ele disse, então vocês, já que vocês não querem me combater comigo, vocês assinem, né, um papel já falando já aceitando a sua derrota. Mas eles falaram, não, você tem que desafiar Nimai Pandita, né? Você tem que derrotar Nimai Pandita, porque
todo mundo sabia que Nimai Pandita era muito erudito também. Então, quando ele chegou lá, viu Nimai Pandita, um garoto, um jovem, né, um jovem professor, né, ele riu disso, então ele ficou. Mas no momento ali, quando o Mahaprabhu acaba derrotando ele, né, os seus estudantes chegam perto dele e querem zombar, né, de Keshava, mas Mahaprabhu não deixa isso, né? E Mahaprabhu derrota ele assim, com argumentos assim, muito, muito simples, né? Então, aí, no caso, quando nós vemos Mahaprabhu derrotando esse grande impersonalista, né? Prakashananda Sarasvati. Então, Mahaprabhu derrota ele assim. Imagina, Mahaprabhu vai a um encontro, né? Na realidade, ele desafia o Mahaprabhu, mas Mahaprabhu nunca queria, né? Entrar num embate assim, filosófico com ele. Mas a pedido dos seus devotos ele foi. E quando ele chega ali, Mahaprabhu, imagina, ele fica sentado perto onde as pessoas, né, tiravam as sandálias, os sapatos, onde elas lavavam os pés, né, um lugar muito contaminado. E Prakashananda Sarasvati fala para Mahaprabhu, poxa, ele vê a refugência de Mahaprabhu, ele fala, você é um sannyasta, por que você não está aqui com a gente? Né? Então ele chama Mahaprabhu, né, para estar junto com ele, mas nesse momento, Mahaprabhu vai e em algum momento ele diz, mas você só canta, né, você só está dançando, você tem que estudar o Vedanta. E Mahaprabhu diz, meu mestre espiritual me disse que eu sou um tolo, que eu não tenho qualificação para estudar o Vedanta, né? Murka Tumi Tomara Narika Vedanta Rikara. Ele falou, eu sou um tolo, eu não consigo estudar o Vedanta. E nesse momento ele começa a derrotar Prakashananda Sarasvati, mas com muita humildade. Então, na realidade, a humildade é algo que nós devemos sempre conservar na vida espiritual. Então, por isso, quando nós realizamos algo, né, nós temos que não ficar mostrando para todo mundo, né, sempre guardar as nossas capacidades, os nossos feitos, né, e ao mesmo tempo saber apreciar os demais, né. Isso é humildade, quando você realmente entende que você está numa posição muito, muito, muito caída, né, e ao mesmo tempo você entende que todos, né, estão fazendo algo para Krishna, menos você. Então isso é humildade, né? Então é desenvolver uma simplicidade muito extrema, onde você realmente está disposto a entregar todo o seu ego, né? Queimar todo o seu ego para a satisfação de Krishna. Isso é humildade. Ou seja, quando você realmente não se estabelece uma posição, né? Então você realmente... Porque quando você pensa muito em você, né, você deixa de ser humilde, né? Quando você pensa muito em termos de eu, né, eu estou fazendo, eu estou crescendo na vida espiritual, eu estou praticando, que fase espiritual que eu estou. Ou seja, quando você começa a dar muita importância em você, né, quando você é o centro, né, a humildade está ficando fora. E isso não é bom. Então, na realidade, a gente tem que sempre estimular o nosso lado negativo, esse lado que realmente atrai Krishna. Então se diz, né, que se você estimula o seu lado negativo, o positivo pode você atrai o positivo. É isso que nós queremos fazer. Então a humildade ela é fundamental na nossa vida espiritual. Sem ela, nós não podemos atrair a atenção de Cristo. E a humildade é um sentimento que você vai desenvolvendo, ou seja, de realmente se sentir inferior, de realmente se sentir o mais baixo, o mais caído. Esse é um sentimento que tem que ser real. Ou seja, não é algo que você vai inventar. Claro que você pode até imitar a humildade, isso é bom também. Ou seja, se você não tem humildade, pelo menos imita a humildade, imita ser humilde. Mas o que você precisa desenvolver mesmo é um sentimento real, que você não tem nenhuma capacidade, nenhuma qualidade
para estar nesse plano da devoção. Isso é como uma misericórdia muito grande que você agora recebe. E por isso a gente tem que realmente trabalhar isso. Né? E se você trabalha isso de uma maneira real, você pode realmente avançar na consciência de Cristo. Né? Essa é a ideia, porque a humildade é como um termômetro, né? Que você vê que a pessoa está avançando. Se você está praticando e se você desenvolve humildade, porque realmente você está avançando. Porque a tendência nossa é essa. Ou seja, qualquer coisa que nós façamos, ou seja, qualquer coisa que nós ganhamos na consciência de Cristo, porque o Bhakti ele vai te dando muitos aspectos assim, positivos. Né? Você vai ganhando auspiciosidade, né? Você vai realmente obtendo uma certas facilidades. Né? Isso é o Bhakti, muito poderoso, muito atrativo. Vai te dando isso. Mas se você realmente... Isso você tem que deixar de lado. Né? Ou seja, você tem que entender que você não tem nada, que você está sempre buscando uma posição. Qual é a posição? De ser o servo. Imagina o exemplo de nosso Gurudeva, ele com 100 anos de idade, fazendo imagina no Vyasa Puja de 100 anos, né? As pessoas ali querendo glorificá-lo, ele vai falar, e ele diz, eu sou o cachorro, eu sou como um cachorro que estou debaixo da mesa, né? Então às vezes cai uma pétala, né, de rosa, cai para o cachorro, né? Então o cachorro aceita isso, né? Mas, na realidade, o meu amo é Prabhupada Bhaktisiddhanta. Né? Então, ele falava isso, assim, com 100 anos de idade. Né? E ele é o exemplo de humildade. Então, se você quer desenvolver humildade, você tem que realmente se espelhar nesses exemplos. Né? Então, Gurudeva, se disse que ele era a personificação desse verso, Trinapi Sunichana, ou seja, muito humilde. Ou seja, todos os Vaishnavas eram unânimos em dizer que nunca viram uma humildade tão autêntica, tão genuína em um Vaishnava como a dele. Né? Ou seja, ele realmente era extremamente humilde em todos os sentidos. Né? Então, na realidade, se nós nos espelhamos nesses Vaishnavas, nós poderemos desenvolver a humildade. Né? Humildade é algo que você cultiva, né? Essa é uma virtude que você tem que ter, desenvolver isso. Né? Toda oportunidade que você tem para ser humilde, aproveita isso. Né? E ao contrário, quando você sente que você é arrogante, que você quer passar por cima dos demais, que você quer explorar aos demais, né? Que você quer levar vantagem, né? Porque assim é o mundo material. Né? Diva Divasya Divanam, o mais forte sempre vence o mais fraco, mas nós não estamos querendo viver nesse plano de exploração. Nós queremos realmente sair disso. No plano da exploração você tem que ser superior, você tem que vencer ao outro, né? E na humildade, não. Na humildade você realmente tem que ser inferior. Inferior no sentido que você realmente quer dar tudo para Cristo, que você quer entregar tudo para Ele e não pedir nada para si. Isso é humildade. Por exemplo, quando o Uddhava ele ficou muito orgulhoso, porque Krishna falou, não tem ninguém superior a você, Uddhava, nem Balarama, nem Shiva, nem eu mesmo, né? Nem Sankara. Ele fala, nem eu mesmo, nem o meu próprio ser é mais querido do que você. Ele fala uma coisa assim para Uddhava. E quando Uddhava vai a Vrindava, né, que Krishna pede que Uddhava leve, né, uma mensagem para as gopis, ele chega ali e Uddhava ele vê o sentimento que as gopis tinham por Krishna, ele fica destroçado, entendeu? Ele fala, então eu quero nascer como grama, quero nascer como trepadeira em Vrindavana, para que essas gopis pisem em mim. Ou seja, então ele sentiu, experimentou, né, realmente o que é um sentimento de verdadeira devoção por Krishna. Então isso é realmente humildade, quando você realmente aprecia, né, os esforços dos demais, quando você realmente não quer nada para si. Guru Prabhu.